Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições do reservatório do São Francisco. Nós começamos com um pequeno atraso em função de muitas pessoas que normalmente participam da nossa reunião ainda não terem conectado, mas na sequência vamos esperar que eles se conectem, porque talvez tenha surgido alguma dúvida em termos do horário, porque é 10 horas horário de Brasília e equivale em alguns estados a 9 horas horário local, né? Mas no decorrer da reunião as pessoas vão se conectando, mas vamos dar início à nossa apresentação, tá? Bom, eu vou testar primeiro as conexões das pessoas que estão em videoconferência. Se pudesse, então, vou começar pela Chesf. Chesf, vocês estão conectados? Bom dia, Joaquim. Estamos sim conectados aqui em Recife. Estamos eu, Patrícia, Antônio, Daniela, Sérgio e Milze. Bom dia a todos. Ok. CEMIG. Ivan. Bom dia a todos, pela CEMIG Ivan. Ok. ONS Rio. E ONS Recife. Bom, eles estão conectados, mas estão com os microfones desabilitados. Na sequência eu vou passar depois. Luana. Bom, vamos para frente. Jaíba. Jaíba, etapa 2, que eu só estou conseguindo enxergar a etapa 2. Bom dia a todos, Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Ok. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim, é Alberto que está falando. Eu estou no celular, porque não consegui conectar o equipamento principal. Há um problema de conexão. Estou falando pelo meu celular. Não sei se vocês me ouvem. Ouvi bem, dá para ouvir bem, tá? Nilo Coelho. Bom dia, Joaquim, a todos. De prontidão, após para qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Segundo Distrito Naval. Bom dia a todos, comandante Heron, pelo segundo Distrito Naval Marinha. Ok. Bom, nós temos então o IGAN, que está com o microfone desabilitado, mas está conectado. IGAN. Bom dia a todos. Lucas do IGAN. Ok. Doutor Antônio Arthur, se puder. Que está com o microfone desabilitado, mas está conectado. Expedito do IMET. Expedito. Aníbal, se você pudesse testar o seu microfone agora. Certo. Aníbal. Sim. Só dá um alô. Alô. Tá cortando muito, viu, Aníbal? A gente não consegue ver direito, não. Bom, Jaíba, primeira etapa, não sei se voltou. Sim. Jaíba, bom dia. Ok. Bom dia, Joaquim Marcos. Etapa 1, só que eu estou sem só o áudio. Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Só ouvir. Então, só te pronto, ouvir. ok. Então pronto, ok. Compesa. Lucílio da Compesa. Aí, Lucílio, quando você não estiver falando, você deixa o microfone desligado, só. Mas se você pudesse só dar um alô para testar o microfone, que estava aberto antes. Lucílio. Compesa. Bom. Ivonilde. Professor Ivonilde.
ONS Rio. Aníbal, se você der só um alô agora, só para eu testar seu microfone, se é possível você ter conexão hoje. Olá. Olá. Ok, tá então pronto. Dá para ouvir. Então, quando for nos assuntos gerais, eu vou, conforme a gente combinou, aqueles 5 minutos seu, tá? Bom, deixa eu ver. ONS do Rio, que a gente não está conseguindo acesso ainda. E a Compesa. Bom, então vamos para as pessoas que estão aqui na sala de videoconferência. Codevassi. Bom dia, Márcio Codevassi. Bom dia, Fernanda, da ANA. Márcio Nóbrega, da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Rodrigo, ANA. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Ana Paula Ferezi, ANA. Bom dia, Patrícia Danel. Bom dia, Josué, ONS. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Ok. Luana, Recife, ONS Recife, vocês estão conseguindo conexão? Você está me escutando, Joaquim? Eu estou lhe escutando. É você que vai fazer a apresentação, só para saber. Sou eu. Eu vim para um outro ponto, porque eu não estou conseguindo da sala normal da gente, eu não estou conseguindo falar lá. Eu vim para o meu posto de trabalho, aí eu estou conseguindo agora, então. Eu que vou fazer a apresentação. Ok, fica atento, porque como o Semadem não entrou ainda, eu talvez comece por você, tá? Ok, sem problemas. Bom, alguém mais que está a ligação externa que eu não chamei? Bom, então eu vou inverter um pouco a ordem, porque o Semadem ainda não entrou. Ele mandou a apresentação, mas ele deve estar com algum tipo de problema que não entrou. E o comitê, se pudesse o comitê dar um alô também. Oi, estou ouvindo o comitê. Maciel, Comitê de São Francisco. Estou presente aqui, vice-presidente do comitê. Tá certo. Tá, obrigado, Maciel. Obrigado, Maciel. Bom, tem também o ONS, um outro ONS que eu estou imaginando, que é o ONS Rio. Luana, você está com 2 pontos. Eu não sei se agora você escolhe onde vai ficar, em que sala você vai ficar. Porque Giovanni está na outra sala. É porque a gente estava tentando. Eu vou continuar aqui no meu posto de trabalho e o Giovanni está numa outra sala. É por isso que está com o meu nome 2 vezes. Não tem problema não. Mas depois não eu vou para lá. Não. É só a sua conexão aí está funcionando, boa. deixa eu ficar aqui mesmo. Tá bom. Perfeito, ok. Doutor Antônio Arthur. Bom dia. Obrigado, doutor. Então, vamos começar pela apresentação do ONS. E depois, na sequência, a gente inverte com a do Semadem, tá? Então, o ONS vai fazer a apresentação. Eu estou entendendo que é a Luana de Recife, do ONS, que vai fazer a apresentação. Já está na tela, tá, Luana? Perfeito. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Só um minutinho, Luana. Ok.
só um minuto que a gente está tendo. Compesa, se você puder desligar o microfone. Minuto que vocês não estão enxergando a apresentação, né? Hein, Luana? Você não está conseguindo enxergar? Não, tô enxergando não. Agora por mim sem problemas, que eu tô com ela impressa, tá? É não, só não, mais participantes, né? Mas as pessoas não estão, aí vai dar dificuldade. Sem problema. É Joaquim? Tovan, diga. Não está aparecendo a apresentação aqui, não. É isso, por isso que a gente está esperando aqui um pouco para apresentar. Agora desligue seu microfone que está dando problema de som. Só um minuto, tá? Que nós estamos hoje com problemas tecnológicos. Ei. Joaquim? Agora tá. Ivonilde. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo você. É que eu já estou com som, já mudei de sala. Obrigada. Não, tá certo. É porque hoje nós estamos com um problema tecnológico aqui para a gente resolver e vamos tentar resolver aqui. Tá, eu também estava. Alguma coisa aconteceu hoje na internet que tá algumas pessoas com dificuldade de ver as coisas e a gente também tá. Vamos tentar resolver já, tá? Joaquim, só para registro, hoje eu custei a conseguir fazer a conexão. Caiu várias vezes, a sala estava inacessível, tanto por celular quanto pela internet normal. Não sei se esse é o problema de todos aí. Alguma coisa aconteceu no servidor, alguma coisa, mas estamos tentando resolver, tá? Só peço desculpa por isso, mas vamos tentar resolver rápido. Nós vamos reiniciar, vamos começar Esses caras como VIP aqui e reiniciar. Tira ele do VIP. Tira ele do VIP. Aí agora vamos apresentar. Aí eles estão mexendo. Com a info tá aberto. Alex, o microfone está aberto, viu?
Semadem. Só pode ter um dia que o Antônio Augusto faz a Semadem. apresentação. Marcelo. Foi cascateado. Então é por isso que está dando aqueles problemas. Marcelo. Coinf, o microfone está aberto, Coinf. Você lembra quando ele cascateia? As pessoas que tentam conectar no início dão um bom problema. Joaquim, está nos ouvindo agora? Sim, Marcelo. Beleza, desculpa aí os problemas técnicos. Vou desligar. Vocês estão conseguindo ver agora a apresentação? Sim. Está agora aparecendo? Ok. Bom, então... Estamos também. Todo mundo está vendo. Semadem, você está em condição de fazer a apresentação sua agora? Sim, Joaquim. Sim, podemos fazer. Então, eu vou começar por você, como tradicionalmente a gente faz, tá? Então... Estou botando a apresentação, Semadem, Marcelo. Aí você faz a sua primeiro mesmo, tá? Ok, Joaquim. A gente não está vendo a apresentação ainda. Não, ainda não botamos não, mas só um minuto. Ah, ok. A gente vai jogar já a apresentação, para você poder começar, tá? Perfeito, agora estamos vendo. Bom, todo mundo está vendo a apresentação do Semadem? Todo mundo está vendo a apresentação do Semadem? Alguém está... Semadem? Alguém está... Semadem? Alguém está... Semadem? Ok, então vamos começar, Semadem Marcelo, por favor. Ok, muito obrigado, Joaquim. Bom, podemos ir logo na primeira figura, que é a chuva observada nos últimos dias, na última semana. Lembrando que não havia uma previsão de chuva expressiva aí na região do São Francisco, então essa primeira figura mostra que infelizmente a previsão foi correta. Eu destaquei aí duas elipses, que no fundo as duas estão mostrando a falta de chuva, no caso da esquerda, e a anomalia negativa, no caso da direita, naquela região da elipse, né? Seria parte da região centro-oeste e sudeste, onde já deveria estar ocorrendo a transição para a estação chuvosa. Estamos vendo que não está ocorrendo. Tivemos lá 3-4 semanas atrás, né, um par de semanas mais chuvosas, mas como de alguma forma tínhamos antecipado, voltou a secar. Então, voltamos a uma situação que tínhamos talvez em setembro. Então, diria que nos últimos dias esse é o principal destaque, né? Falta de chuva aí numa região que já deveria estar começando a experimentar a transição para a estação chuvosa. A próxima figura é a situação da bacia, né, em termos de precipitação. Tínhamos já falado que a média de longo termo para outubro é 82,3 milímetros, então é bem mais elevada do que para setembro. Só que até o dia 14 choveu apenas 9,5 milímetros, né? Então é muito baixo por enquanto, está bem abaixo do que era esperado. Próxima figura é a situação meteorológica de hoje. Bom, não precisa ser meteorologista para perceber que tem muito pouca nebulosidade, particularmente na grande área central aí do Brasil, a região centro-oeste, sudeste, onde novamente deveria já estar tendo alguma nebulosidade e chuva. Tem uma área de nuvem muito sutil aí perto da divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, uma área cinza um pouquinho mais clara. Essa é uma frente fria que passou por aqui
no sudeste, fim de semana, derrubou as temperaturas, mas não causou praticamente precipitações. E, particularmente, a pouca precipitação que causou foi bem litorânea. Esse é um comportamento típico da estação seca. Então, realmente, a atmosfera não está ainda funcionando no modo transição. Então, hoje tive uma notícia ruim para dar uma notícia boa também. Então, a parte ruim estou mostrando agora. Realmente, num período que a estação de transição deveria, o período de transição deveria estar funcionando, ele ainda não está. Próxima figura também vai na mesma linha. Já explicamos, né, na parte da esquerda aparece a churrada no dia 15 de outubro, ontem, deveria já ter começado a estação chuvosa, toda aquela área azul que pega praticamente todo o oeste da Amazônia e parte da região centro-oeste. E na parte da direita é a situação deste ano. Então, dá para ver realmente que a estação chuvosa está atrasada. A transição para a estação chuvosa está atrasada. Próxima figura já nos dá a previsão para a próxima semana, modelo ETA. E dá para ver que a cara da precipitação prevista é muito parecida à da precipitação observada nos últimos dias. Então, nos próximos 7 dias, nós vamos ter uma situação parecida com as semanas anteriores, sem previsão de chuva importante aí na bacia do São Francisco. A chuva mais restrita à região sul do Brasil e no oeste da Amazônia. Próxima figura seria o que isso significa em termos de anomalias. Novamente, vejam que esse gráfico de anomalias previstas agora para os próximos 7 dias se parece muito com as anomalias observadas na última semana. Então, em resumo, até o dia 16, 23 de outubro, não temos novidades, né? A situação continua sendo a mesma que nós estamos observando no mês de outubro. Pouca chuva na região central, chuva mais restrita ao oeste da Amazônia e região sul. Próxima figura é o detalhe da bacia de São Francisco. Bom, coerente com a situação anterior. Se puder colocar a próxima figura, por favor. Vejam que não há previsão de chover na bacia. Estamos vendo agora Sobradinho, que tem previsão de muito pouca precipitação, realmente, nos próximos 7 a 3 dias. E no trecho de Três Marias, que é a próxima figura, tem também pouca previsão de chuva nos próximos 7 dias. E o gráfico está mostrando, a partir do 7º, 8º dia, uma tendência a aumentar a precipitação. Então, ali que começa a parte boa da apresentação de hoje, as boas notícias. Então, primeiro, sutilmente, né? Então, essa primeira semana será seca, muito parecida às semanas anteriores. A partir do dia 24, mais ou menos, de outubro, né, há uma tendência a chover um pouco mais, pelo menos de forma irregular, em forma de pancadas de chuva localizada, mas um pouco mais do que estamos observando, pelo menos na bacia de Três Marias. Isso não chega à subbacia de Sobradinho. Na próxima figura, nós temos a tendência para a segunda semana. Estamos falando, então, de últimos dias praticamente de outubro, do dia 23 ao 29 de outubro. Então, veja que essa segunda semana, pelo modelo de cima, o modelo do INPE, o modelo do CPT global, já a área aí de Três Marias apareceria com uma cor azul, que significaria chuvas acima da média, um pouco coerente com os últimos dias de previsão da figura anterior do modelo ETA. A figura de baixo corresponde ao modelo americano GPS, e ele é um pouco menos otimista que o modelo de cima, e ele costuma ser um pouco mais realista para esse prazo de previsão. Mas vejam que, pelo menos, o sul de Minas aparece uma cor verde na figura da direita, que significa também chuvas de normal para cima do normal. Mas para o norte, o que seria o trecho de Sobradinho, continuam chuvas abaixo da média. Mas na parte de baixo, no trecho de Três Marias, por exemplo, aparece pelo menos uma área de transição. Área de transição significa que, pelo menos, são esperadas algumas chuvas em forma de pancadas aí no final do mês de outubro. Mas a melhor notícia está na próxima figura, que é uma figura nova, uma figura que eu costumo não mostrar
porque é um modelo para um prazo de 3, 4 semanas que costuma não ter muita confiabilidade. Mas, neste caso particular, eu estou acompanhando essa previsão já há um bom tempo. E parte de cima corresponde à semana de 30 de outubro a 5 de novembro, e a figura de baixo, eu fiz um zoom em cada caso, corresponde do 5 de novembro ao 12 de novembro. Então, quase um mês daqui para frente. E elas mostram claramente uma situação muito mais chuvosa. Então, parece ser, obviamente, que com um prazo tão longo, nós precisamos tomar com muito cuidado, com muita precaução essa última previsão, mas pareceria ser que a próxima semana seria a última semana com cara estritamente de estação seca. Últimos dias de outubro, o modelo para a segunda semana está indicando, teríamos um período de transição relativamente rápido e pareceriam os modelos indicar que início de novembro poderia estar já mais estabelecida ou a transição mais acelerada, digamos, ou a estação chuvosa propriamente dita. Então, de novo, insisto, essa é a boa notícia, claro, precisamos tomar essa previsão com muito cuidado, ir comentando e atualizando nas próximas reuniões, mas temos hoje uma visão mais clara de que novembro poderia realmente ser o início da parte mais chuvosa. Então, isso da minha parte, vou passar agora para a Alice, daqui do meu lado, que vai apresentar a parte mais hidrológica. Fico à disposição para responder perguntas, obviamente. Obrigado. Bom, então, dando continuidade da enfoque das três marinhas, esse slide pode observar o comportamento da precipitação desde outubro de 2014, onde as barras cinzas mostram o comportamento da normal e as azuis o que de fato ocorreu. Posição de janeiro de 2016, o gráfico mostra nos últimos anos e nos últimos meses que a precipitação foi sistematicamente abaixo da média. E essas baixas precipitações traduzem baixas vazões. Até o momento, a precipitação do mês de outubro foi 35 milímetros, sendo a média histórica em torno de 112 milímetros. Com o resultado, temos no gráfico abaixo a vazão, representada pela linha sólida roxa, e, como observado até o dia 10 de outubro, estamos numa vazão de 24 metros cúbicos por segundo, o que representa em torno de 92% abaixo do MLT. No próximo slide, temos a previsão de vazão, que é feita em função da previsão de precipitação apresentada agora pelo SAMUD. No gráfico superior, temos as barras pretas, representando o achovamento espacial que ocorreu na bacia, e na sequência as barras coloridas, que representam os meios de previsão de precipitação. No gráfico abaixo, temos a linha preta representando a vazão observada e divulgada pelo ONS, e a linha cinza representada pela vazão simulada em função da chuva observada. E a linha vermelha representa a média dos membros de previsão de vazão, que são as linhas coloridas. Como apresentado na semana passada, entre o final de setembro e o começo de outubro, houve uma precipitação considerável, em torno de 45 milímetros na bacia, e era esperado, então, que essa precipitação daria uma resposta na bacia, mas isso não foi observado. Vale lembrar que fizemos ajustes na calibração do modelo PDM para ele acertar as vazões mínimas, e por isso, quando ocorre uma chuva como a ocorrida dias atrás, o modelo tende a superestimar os picos de vazão, que, segundo o gráfico, seria esse aumento representado pela linha cinza, a resposta daquela precipitação, mas não foi validado até o momento, segundo os dados observados. No próximo slide, temos o cenário de projeção de vazão para os próximos meses em função do cenário de precipitação. Esses cenários eles são representados por linhas coloridas de como seria a vazão para o próximo período aí de novembro de 2017 a abril de 2018.
Segundo a MLT para esse período, que é de aproximadamente 1.066 metros cúbicos por segundo, no cenário de precipitação na média histórica, para o próximo período, de que vai de novembro até abril de 2018, teríamos uma vazão na ordem de 600 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 56% da MLT. Caso essas precipitações sejam mais baixas, num cenário de menos 25% de precipitação da média histórica, teremos uma vazão na ordem de 313 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 29% da MLT. E no cenário de precipitação iguais às que ocorreram em 2014, teremos uma vazão em torno de 357 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 33% da MLT. Então, veja que mesmo no cenário com precipitação na média histórica, a vazão ficaria abaixo da média histórica. Isso acontece por causa da memória hidrológica da bacia, que tem ocorrido vazões muito baixas. E uma vez que o solo está extremamente seco na região, para responder os picos de vazão, necessitaria primeiramente encharcar o solo para então as vazões darem alguma resposta. E no próximo slide, temos aí uma variação dos mínimos históricos mensais dessa bacia. Reforçando o que já foi apresentado em outras reuniões, houve a quebra de recorde para os meses de julho, agosto e setembro deste ano. Para o mês de outubro, ainda é incerto afirmar se haverá ou não uma quebra de recorde. E essa seria a nossa contribuição para hoje. Ok. Obrigado. O som estava realmente um pouco ruim, mas deu para entender duas coisas. Marcelo, depois você corrige depois, mas duas coisas que eu entendi e que ficam registradas, quer dizer, até o dia 24 pouca chuva e uma transição a partir do dia 24 efetivamente há uma possibilidade maior de começar. Pelo que eu entendi, foram as duas coisas chave da sua apresentação. Até 24 pouca chuva, ou quase nada de chuva, e depois do 24 uma possibilidade de começar a transição realmente para o período chuvoso. Mas depois você confirma isso. Luana, se puder fazer a sua apresentação agora. Posso sim, Joaquim, estou à disposição. Já está na tela, tá? Tá, um segundinho que está chegando aqui em Recife. Pronto, ok. Então, como sempre, né, a gente vai fazer uma avaliação das condições hidrológicas de armazenamento da bacia do Rio São Francisco, né? A atualização de hoje, né? Só a previsão que a gente não consegue, né? Que tem um processo bastante complexo de fazer essa previsão de vazões, né? E aí a atualização da parte dos verificados. Ok, por favor. E aí, inicialmente, a gente mostra as condições hidrológicas, né? Próximo. E em relação à semana passada, a gente não teve grandes novidades, né? Os dados são atualizados até o dia 15, né? E aí mostrando, né? Por exemplo, no mês de outubro, o Três Marias, ele está com 10% da MLT, que é o pior do histórico, né? A incremental Sobradinho, ela permanece, né, com 24% da MLT, representando o segundo pior de todo o histórico, né? De 31 até agora. E a vazão total, a Sobradinho, ela, nesse mês de outubro, está com 20% da MLT, que é a pior de todo o histórico. Analisando o período de maio a outubro, esse ano de 2017, ele tem o pior, né, a pior vazão natural de Três Marias, né, com 24% da MLT, a segunda pior vazão incremental histórica, né, de Sobradinho, com 28% da MLT, e a pior vazão total a Sobradinho, né, que é com 27% da MLT. Ok? E aí, esse gráfico que mostra, em relação à semana passada, é a atualização das vazões previstas, né? Na nossa revisão de PMO. Pronto, ok. Então, a gente tem uma vazão verificada e as vazões previstas que foram feitas na quarta-feira passada. Tá? E aí, o mês de novembro, a gente vai mostrar a avaliação de 3 cenários, né? O cenário... o pior, maio a novembro, que é esse ano de 2014, que é esse 171.
o pior novembro, que é o ano de 2015, que é essa vazão de 163, e também aquela previsão da CEMIG, né, de 68, né? Então, esses aí são os cenários para o mês de novembro. E nesse mês de outubro, o período de 11 a 31 de outubro, ele deve ficar com 7% da MLT, 21 metros cúbicos por segundo. Essas são as previsões a Três Marias até o mês de novembro. Ok? Pronto, ok. E a atualização dos postos no trecho médio de São Francisco, e aí né, São Romão, São Francisco, a gente vê que a chuvinha, teve uma chuva semana, né, há 15 dias atrás, né, então teve um reflexo, né, na vazão, a gente vê aí a vazão, o gráfico em azul, mostrando uma ascensão que teve, né, no posto São Francisco, mas que já estabilizou e já começou a cair novamente, né, então, em termos de, não teve o posto, chuva no posto em si, mas teve alguma chuva na área de drenagem, né? Então, por isso que a vazão teve uma subida, né? Mas olhando o gráfico, o eixo da direita, a gente não vê praticamente chuva no posto, por exemplo, de São Francisco, né? Só vê um reflexo em termos de vazão, né? Mas que teve uma elevaçãozinha, muito pouca, né? Mas já entrou em recessão novamente. Um próximo, por favor. E aí também, em termos de vazões incrementais a Sobradinho, a gente vê uma atualização da gente, né, ao gráfico verde, a atualização que a gente fez quarta-feira, né, na revisão do PMO. Essa vazão equivale a 14% da MLT, ela está um pouco abaixo do previsto na semana anterior. A gente teve, né, na semana passada, um aumento do que a gente chama de perdas no reservatório, né, e aí essa vazão ela estava um pouco abaixo do previsto nas semanas anteriores. Tá? E aí 14% da MLT. E aí para novembro, mais uma vez, a gente vai fazer esses dois cenários que a gente mostra aí. O 401, que é o ano de 2016, que representa o pior maior novembro, e também o ano de 2015, que é o 200 metros cúbicos por segundo, que é aquele pior novembro do histórico, né? São os dois cenários que a gente vai fazer para avaliação do mês de novembro. Ok, próximo, por favor. E aí, em termos de armazenamento até 1º de novembro, ok? Aí as premissas, né, o que a gente considerou, né, a defluência de Três Marias, o 300 metros cúbicos por segundo, né, aquela defluência que é encaminhada pela CEMIG, né, para o atendimento do projeto Jaíba, que já foi bem discutida nas reuniões anteriores, né, mas por enquanto é o que a gente tem, é o que a gente está usando para essas simulações de curto prazo, né, até o mês de novembro. Para Sobradinho, o 550, né, e lembrando sempre da questão do armazenamento da Taparica, né, que a meta agora é 10%, né, então esse é o nível que a gente está considerando, tá, e a defluência de Xingó, uns 550 metros cúbicos por segundo, ok? E aí a gente vê os níveis que a gente deve alcançar no dia 1º de novembro, né, Itaparica, 11,5, Três Marias, 8,5. A gente teve um pequeno, né, na reunião anterior era 8,3. 0,2 aí de ganho, um pequeno ganho. E Sobradinho, 2,8, né, praticamente mantendo a reunião, a informação da reunião anterior, né. Ok. E aí para novembro, a gente vai mostrar a perspectiva, né? E aí, como eu falei anteriormente, a gente, em termos de afluências, né, de vazões que estão chegando ao reservatório de Três Marias, a gente faz 3 cenários: 2014, que é 29% da MLT, o 2015, que é 27% da MLT, e as vazões da CEMIG, que representam, no mês de novembro, 11% da MLT. E aí a defluência do mês de novembro, outubro e novembro, 300 metros cúbicos por segundo, mas no período de dezembro a abril, a gente está considerando 150 metros cúbicos por segundo, né? Ok. E aí os resultados encontrados, né? Se a gente, partindo do cenário de 2014, a gente deve chegar no reservatório de Três Marias, no dia 1º de dezembro, com 6,2, né, de armazenamento. Se a gente utilizar as vazões de 2015, a gente deve chegar com 5,8, né, que representa o pior novembro, né, então um pouquinho abaixo. Agora, já partindo das vazões da CEMIG, a gente deve chegar no dia 1º de dezembro com 4,4, né? O armazenamento, quer dizer, o 4,4 abaixo daqueles 5% que a gente tem, né, como referência para o reservatório de Três Marias.
E aí, estendendo, né, até de dezembro até abril, né, avaliando o nível no 1º de maio, a gente tem 3 cenários. Né, 3 cenários simulados. Se a gente, partindo da MLT, a gente deve chegar no dia 1º de maio com 89,3. Isso partindo do 6,2. Se por um acaso a gente partir do 4,4 da CEMIG, a gente no lugar de 89,3 chegaria a 87,5. Se a gente considerar um outro cenário, né, que é o pior quinquênio, que seria 2012 a 2017, nos meses de dezembro a abril, a gente deve chegar com 30%. E partindo do nível da CEMIG, 28,2%. Considerando o segundo pior, né, dezembro a abril, que é o período de 2016-2017, a gente deve chegar com 23,9, né? Isso partindo do cenário da CEMIG com 22,1. Tá? Então a gente vê que ano passado a gente verificou no mês de maio o 31,9. Só a média fica bem superior, mas fora isso, os outros 2 cenários considerados, a gente fica inferior, né? Tanto a curva de segurança quanto o percentual de VU verificado no ano anterior. Tá? E a defluência, mais uma vez, importante frisar, foi 150 metros cúbicos por segundo, a defluência simulada. E aí, é um número interessante, né, que a gente passou na reunião passada, que é interessante passar novamente, 59% da MLT, dezembro a abril, né, é o percentual de VU necessário, percentual da MLT necessário, né, de dezembro a abril, para a gente atingir os 50% da curva de segurança, né. Então, teria que verificar 59% da MLT para a gente estar numa situação, né, vamos falar assim, um pouco mais tranquila, né, da curva de segurança. Ok? Próximo, por favor. E aí, em termos de vazões incrementais, né, as vazões incrementadas a Sobradinho, a gente mostra 2 cenários, né, como eu falei anteriormente, para novembro. 2016, que é 30% da MLT, e 2015, que é 16% da MLT. Tá? Todos os cenários simulados com 550 metros cúbicos por segundo, né? Em Sobradinho e em Xingó. Em Sobradinho, sempre lembrando que tem que acrescentar aqueles, né, usos consultivos de evaporação de jusante, né, para que Sobradinho consiga, né, manter Xingó, no caso de Itaparica, com os 10%, né, que a gente tem em mente. Ok? E aí, com isso aí, utilizando as vazões de 2016, a gente chega no dia 1º de dezembro com 2%, né, o percentual de VU. Se a gente utilizar as vazões de 2015, a gente chega com um reservatório em 0,2%. Observe que nenhum dos 2 cenários a gente entra no volume morto, né? Tá bom? Então, nenhum dos 2 cenários. Por favor, desconsiderem esse aviso aí em verde, né? Isso aí não está atualizado. A gente teve tá, com o microfone aberto. Pronto, ok. E nessa atualização a gente... Nessa atualização a gente não... Tá, ok, obrigado. Nessa atualização, como já ficou acima do 0,2, né, não tem necessidade de baixar mais ainda a defluência dos 550 para não entrar no volume morto, né? Então, por favor, desconsiderem esse dizer em verde. Tá? E aí, mais uma vez, a gente mostra os 3 cenários, né, para o período de dezembro a abril, com avaliação no dia 1º de maio. Se verificar, né, um cenário hipotético da média, né, a média em termos de vazão, não em termos de chuva, né? Então, verificando o cenário hipotético da MLT, a gente chegaria no reservatório no dia 1º de maio com 100% né, de armazenamento. Partindo da série de 2012 a 2015, que é a pior sequência dos últimos 5 anos, a gente chegaria com o reservatório de Sobradinho a 38,3. E utilizando também um outro cenário, que é o pior dezembro a abril, que é o ano de 2016, 2017, a gente chegaria no dia 1º de maio com 18,1. Né? A gente observa que ano passado a gente estava com reservatório com 15,5, né? Então, nesses 3 cenários simulados, a gente chega com reservatório um pouco acima do verificado ano passado, né? E
o 27,2 seria a curva de segurança, a gente chega com o 38,3, né, um pouco acima, se for a pior sequência de 5 anos. Só chegaria abaixo se utilizar o pior dezembro a abril, tá? E aí aquele número também interessante, né? 39% da MLT de dezembro a abril é necessário para o reservatório atingir os 27,2 da curva de segurança. E aí também, eu já falei, a defluência 550 é utilizado para todo o período, né, de simulação. Ok. E aí só as recomendações, em termos de recomendações, né, manter a política de Três Marias, né, assegurando o atendimento dos usos múltiplos. A questão principal aí é a questão do Jaíba, né, como a gente tem sempre falado. E aí no mês de outubro, novembro, a gente deve manter os 300 até o momento. A defluência de Três Marias. Ok. Tá? E aí a gente mantém, né, em termos de política operativa, uma avaliação constante, né, visando assegurar os usos múltiplos, mantendo um reservatório de Itaparica em 10%, que é aquela recomendação que a gente tem, né, tá trabalhando com ela. E aí permanece, né, a evolução do acompanhamento semanal que a gente tem, né, para identificar a necessidade de implementações de medidas adicionais. Ok, era isso. Ok. Fico à disposição. Eu vou dar a oportunidade ao ONS Rio, se ele quiser complementar alguma coisa. Joaquim, bom dia. Sim, por favor. Desculpe aí o mau jeito, a gente hoje está só por áudio. Eu não consegui conectar a câmera. É Guilhom que está falando aqui do Rio de Janeiro. Sim. Ok, pode falar, ONS Rio. Tá. Eu só queria assim, que ficasse claro dois assuntos que são importantes para a próxima reunião, né? Para essa reunião a gente ainda não trouxe nada, mas para a próxima reunião eu acredito que tem 2 assuntos que devam ser, vamos dizer, colocados na mesa. Porque a próxima reunião será a reunião anterior ao próximo PMO, ao próximo Programa Mensal de Operação, que é o Programa Mensal de Novembro. Quando a gente estuda o Programa Mensal de Novembro, realiza as simulações... Guilherme, só um minuto aqui. É porque, Inema, se você pudesse fechar o microfone... Pode continuar. Ok, Joaquim. Quando nós fazemos as simulações para o PMO de novembro, na verdade, o primeiro mês é simulado de forma determinística, com um cenário de vazões, e o segundo mês é simulado de forma probabilística, ou seja, com cenários de vazões. É assim que o modelo calcula as premissas do PMO. Então, para que a gente possa saber quais são as premissas do segundo mês, que já seria dezembro, 2 coisas seriam fundamentais. Primeiro, a defluência de 300 ela só estava valendo até novembro. Então a gente precisa saber, na verdade, se esses 150 que a gente está usando aí nas simulações, se é viável de ser praticado, dada a condição da bacia ou não. Então, eu acredito que a CEMIG irá nos mandar, ao longo dessa semana, um novo cenário para os meses de dezembro em diante, tá? De defluência de Três Marias. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. E a segunda coisa é que os 10% de armazenamento em Itaparica também estava aqui no escopo deste grupo, que seria praticado em novembro. Mas a gente precisa saber se em dezembro vai continuar se mantendo esses 10%, dezembro, janeiro, etc. Quer dizer, se isso é uma premissa para manter ao longo do período úmido ou não. Então essa é outra coisa que eu coloco aqui, que seria importante que esse fórum colocasse na pauta. Tá bom, Joaquim? Ok, então são 2 coisas e eu vou já responder a segunda sem discussão. Os 10% de Itaparica, sim. Tá? A discussão dos 300 em dezembro ou 150 de Três Marias, até que surja alguma coisa diferente, é 150 em dezembro, tá? Até que surja alguma coisa diferente. E nessa reunião a gente vai discutir, mas a premissa é os 150 em dezembro, tá? Então, se acontecer alguma coisa diferente é que nós vamos discutir, mas a premissa é 150 em dezembro e 10% ficando estável Itaparica, tá? Combinado então, Joaquim. Ok, então vamos lá, eu agora
vou dar a oportunidade à CEMIG de conversar um pouco sobre essas apresentações que foram feitas por parte do ONS, tá? Joaquim, na verdade, como é que a gente tem, até respondendo essa questão do Guilhom, normalmente a gente vem deliberando aqui semanalmente a posição da defluência de Três Marias com base na vazão lá do Jaíba, né, na cota do Jaíba. É isso, a gente, pela nossa experiência dos últimos anos, a gente vem pilotando isso aí semanalmente mesmo, à medida que a gente vem, principalmente no período chuvoso, quando a gente vem percebendo as vazões no trecho incremental. Bom, agora, face à incerteza do período chuvoso, fica realmente muito difícil a gente trabalhar com um cenário de longo prazo com uma precisão muito assertiva, né? A gente pode tentar evoluir, assim, se nós conseguimos, em termos de simulação de longo prazo, trabalhar com cenários de defluência diferente do que os 300 ou 150, a gente pode tentar estabelecer uma métrica aqui, validar na semana que vem, se vocês entenderem por bem dessa forma, que seria o quê? Trabalhar com um cenário de previsão, que a gente tem um modelo calibrado para um ponto até jusante um pouco do Jaíba, a gente traz essa vazão para o Jaíba, trabalha com um cenário conservador com a permanência de 90%, ou seja, um cenário com vazões mais baixas, e com face nesse cenário previsto até o final de abril, a gente determina uma política operativa para Três Marias e encontra aí um cenário médio de defluência. Seria uma proposta. Se você achar que isso é válido, a gente pode trazer isso na semana que vem, apresenta aqui o que a gente está enxergando nessa metodologia que eu falei e determina um cenário médio de planejamento de defluência. Isso aí seria uma alternativa. Veja só para entender o que é o cenário médio, é você ficar tirando uma média entre 300 e 150 e sair 225, alguma coisa parecida com isso? É isso que você está propondo? Seria uma coisa, Joaquim. Pois é, eu te confesso, como ainda nós não simulamos, eu nem sei dizer se esse cenário ficaria abaixo ou acima dos 150 ou abaixo ou acima de 300. Quer ver só? Que a gente vai discutir esse assunto com mais profundidade na sequência, porque no passado, fora do período úmido, ainda no período seco, a gente chegou a praticar 240. Tá entendendo? No passado, ano passado, alguma coisa assim, a gente chegou a praticar no período seco 240. Então, então fica difícil propor alguma coisa que seja para o período úmido acima de 240, acima desses números. Claro, o 150 pode ser uma referência um pouco ampliada, mas também o 300 já fica difícil, né? Então a gente vai discutir esse assunto com mais propriedade. Você está dizendo o seguinte, que talvez tenha um número intermediário que você vai avaliar na próxima reunião e passar para o ONS alguma coisa que para o primeiro mês, que é o mês de dezembro, um número diferente dos 150. Você vai avaliar e propor ao ONS. Mas o importante é que haja um entendimento entre vocês e o ONS, tá certo? No sentido de que o que você falar seja incorporado na projeção do ONS, né? Então, isso é que é importante, né? Porque hoje nós estamos naquele limiar de 0,2% acima do volume útil e tal, em Sobradinho. Aí tem um reflexo, não em Sobradinho, mas tem um reflexo importante em Três Marias, né? Porque a água de Três Marias demora 17 dias para chegar, tudo mais. Então, o reflexo maior vai ser no volume de Três Marias em si, que já estamos com 4,4 até 6,2. Então, você avalia, tá certo? Mas vamos discutir esse assunto ainda na sequência, tá? Então, esse é um assunto importante que vai ser discutido na sequência. Ok. Bom, Chesse, vocês têm a oportunidade de conversar. E agora apresentar algumas considerações sobre essas duas apresentações que foram feitas, tanto por parte do CEMADEM, colocando essa situação de pelo menos até dia 24, com pouquíssima chuva e uma possibilidade de chuva a partir do dia 24. E a operação dos sistemas, dos 550, né? 550 Sobradinho, 550 Xingó. Certo, Joaquim. Com relação às apresentações, não temos comentários, nem com relação ao CEMADEM, nem com relação ao ONS. Só algumas informações para prestar. Em 11/10, na semana passada, a CHESP publicou na sua página os relatórios da área de meio ambiente em atendimento aos condicionantes do IBAMA, para a vazão de 600. Publicamos o relatório de Cunha Salina,
qualidade de água, pesca artesanal, macrófitas aquáticas, processos erosivos e resgate de ictiofauna. Então, conforme prometido, foram publicados esses relatórios na página da CHESP. Encaminhamos também por link para a área do meio ambiente, encaminhou para Antônio, mas eu não sei se ele recebeu, a gente não recebeu confirmação, e também se foi repassado para todos os participantes da reunião, para depois a gente confirmar isso com vocês. Só para saber, a gente não recebemos, tá? Pronto, tá bom, a gente vai reenviar então, vou falar com o pessoal da área do meio ambiente para mandar novamente. Com relação à operação de reservatórios, mantém-se, né, Sobradinho e Xingó com a vazão de 550 metros cúbicos por segundo, sem registro de novos problemas até o presente momento, além dos que já foram tratados e detalhados no passado. Com relação às vazões nos postos de controle, Juazeiro com vazões em torno de 580 metros cúbicos por segundo, e Propriá com vazões em torno de 600 metros cúbicos por segundo, ainda registrando um pouco a mais, e teve registro de chuvas também durante esse feriado. De pouca expressão, em torno de 0,2 a 0,3 milímetros, mas uma chuvinha fraca, mas constante no posto de Propriá. Ok? Eram essas informações que a gente tinha para prestar. Ok, mas ninguém procurou vocês para nenhum tipo de problema por conta dessas duas vazões praticadas, né? É isso? Exatamente, até o presente momento sem registros de problemas. Ok. Problemas, bom, né? Ok. Antes de abrir para os demais, informar que alguns participantes se conectaram, entraram. O Projetorão entrou, se pudesse dar só um oi. Projetorão, Walter. Bom dia a todos. Me atrasei um pouco, aqui na hora de verão, eu não passei. Eu imaginei que alguns iam ter essa dificuldade inicial, mas todas as vezes que falar em 10 horas, é 10 horas de Brasília, tá? Codevasf, terceira superintendência. Codevasf, terceira superintendência. E o Mauro, lá de Pernambuco, que está, inclusive, com o microfone ligado. Então, esses três, pelo menos, entraram. A Câmara Técnica de Aquicultura também entrou, tá certo? Bom, e essas pessoas se conectaram na nossa reunião, tá? O INEMA também se conectou. A SEMAR, ela está entrando, e Sergipe está com dificuldade de acesso. Mas entra e cai, tá certo? Mas vamos dar a sequência. Alguém tem alguma consideração com relação a essas apresentações? E eu gostaria que, começando pelo Jaíba, porque o Jaíba passou a ser um ponto-chave do processo, por conta da vazão que está sendo liberada de Três Marias e a perspectiva futura de rebaixamento a partir de dezembro para 150 metros cúbicos por segundo, ou um número próximo a esse que venha a ser negociado com todos a respeito desse número. Então, Jaíba, que nós estamos fazendo para nos adequarmos? Joaquim? Sim. Só para nós tivemos um probleminha aqui no nosso equipamento. Eu estou fazendo aqui uma consulta para se está tudo ok, se vocês conseguem nos ouvir. Agora sim, agora nós estamos ouvindo você bem, tá? E você tem as duas apresentações que foram feitas, a gente encaminhou previamente, apenas foi feito o detalhamento dela, mas as duas apresentações vocês têm para poder suprir essa deficiência momentânea de áudio, tá? Ok, bom, obrigado. Eu estou abrindo então para o Jaíba. Não sei se Jaíba 1 ou 2 quer começar a conversar um pouco sobre a situação do Jaíba e essa perspectiva futura que está sendo colocada de operar o sistema a partir de dezembro no entorno de 150. Etapa 1. Marcos, você pode comentar? Ô Priscila, se você puder comentar então por você aí, conte aí como estão aí. Oi. A gente está com um problema de conexão, tanto eu quanto o Marquinhos. Mas lá na primeira etapa, eles já estão fazendo o que a gente consegue fazer com as máquinas que nós temos. Está sendo retirado
a quantidade de material que a gente consegue tirar com as escavadeiras que nós temos, nós estamos fazendo. Porém, não é suficiente, não vai conseguir. Hoje, atualmente, a gente está trabalhando em cotas, inclusive, que nem foram testadas em 2014, bem abaixo, a eficiência está bem menor, então a gente está tendo dificuldades já hoje de bombear, a gente já tem dificuldade de atendimento hoje. Mas o que a gente pode fazer com as máquinas e de recursos que a gente está fazendo. A gente tem uma reunião essa semana, amanhã, lá na Codevasf, e a gente vai ver se eles têm alguma novidade para a gente aqui na primeira SR. A reunião que vocês têm é na Superintendência Regional, né? Da Codevasf, né? Isso, ok. Isso. Bom, depois eu vou botar a Codevasf para falar, se tem alguma coisa sobre isso, tá? Então, por quê? Porque o Jaíba passou a ser um ponto importante de controle e de acompanhamento mais a miúde, né? Então, Codevasf, se você pudesse... Bom dia, né? Com relação ao Jaíba, igual eu tinha comentado semana passada, há uma tratativa novamente com o Ministério para a aquisição do orçamento para o deterioramento. A semana passada foi uma semana, por causa do feriado, meio morta, né? Não houve possibilidade de reuniões do Ministério, mas essa semana, espero na próxima semana trazer alguma novidade com relação à questão do orçamento para peticionamento. E com relação também ao flutuante, que está sendo, teve o projeto executivo aprovado e deve começar nos próximos dias a sua execução sua montagem, o início da montagem do flutuante. A gente tinha uma previsão aqui, que a Codevasf passou para a gente, que a finalização da implantação dos flutuantes seria em fevereiro. Permanece isso? Permanece. A intenção é terminar a execução de fevereiro a março. Essa aqui até o projeto atual é em março, mas vamos entrar falar com a empresa para poder tentar antecipar essa finalização do projeto. Ok. Bom, Marcelo de Pernambuco, se você só deu um alô para dizer que está conectado. Marcelo? Ok, Joaquim. Bom dia. Alô, estou conectado. Ok. Você já tem as duas apresentações, mas, resumidamente, duas considerações foram feitas para todos que se conectaram agora. E vou dar a Marcelo Celucci, para se ele quiser falar meio minuto, falando resumidamente o que ele disse. Mas o que eu captei aqui foi, até o dia 24, pouca chuva ou sem chuva, e a partir do dia 24 a possibilidade de começarmos então a transição. Então, da parte do Marcelo, as duas coisas mais importantes foram essas. Se ele pudesse reafirmar essas duas coisas, ou o Semadem reafirmar, e depois, e por parte do ONS foi que com as previsões que estão sendo feitas ainda com base no PMO de outubro e tudo mais, nós temos Sobradinho no entorno na mínima de 0,2%, tá? E Três Marias no entorno de 4,4%, foram os dois números apresentados. Há sempre uma mudança de números toda vez que se entra no novo PMO, que é o PMO de novembro. Então, pode haver algum tipo de ajuste a partir do PMO de novembro, mas nós vamos só saber na última reunião do mês, quando o ONS apresentar. Então, duas coisas mais o ONS colocou. A primeira, perguntou sobre a manutenção dos 150 metros cúbicos segundo de Três Marias em dezembro, ou algo intermediário para atendimento do projeto Jaíba. E a segunda foi Itaparica com 10%. Itaparica 10%, nós já tínhamos discutido que esse era um número que deixaria confortável a operação de Itaparica, então é um número que nós estamos considerando que vai ser mantido. Quanto aos 150 em Três Marias, essa é uma discussão que iniciamos agora, mas não há uma perspectiva de aumentar muito esse número
Mas, em contraparte, o projeto Jaíba já diz que com os 300 que está hoje, já está com dificuldade. Mas aí é uma dificuldade hoje que em dezembro nós esperamos que seja minimizada em função das afluências que se verificam nesse momento, né? Então, é um resumo do que se passou até aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse momento, adicional a isso que eu estou falando, ou complementar a isso? Não, tudo correto. Eu só lembro que acho que o Semadem saiu da reunião, né? Isso, caiu da reunião. Então, mas a sua parte é isso, né? Está correto, está correto. Ok. Do parte do Semadem, eu acho que era mais ou menos isso que eu refleti. Até o dia 24, chance de chuva muito baixa. Bom, alguém gostaria de comentar? Não. Então, Joaquim, Antônio Arthur. Doutor Antônio, por favor. Só informar que durante a semana provavelmente vai ser chamada uma reunião com outros colegas do MPF em Minas Gerais, envolvendo o assunto do projeto Jaíba. Mas aí, posteriormente, vão ser feitos os contatos para isso. Ok. É bom e importante que, quando chamar o Jaíba, que chame também a Codevasf, né? No sentido de que, Márcio, acho que chama a Codevasf do primeiro a superintendência ou a central? Eu acho interessante. Eu inclusive tentei falar com o presidente da Codevasf na sexta-feira, não foi possível. Vou tentar hoje ou amanhã, no mais tarde. O que é interessante é por vir pela sede. Doutor Antônio, ele está pedindo que, se fosse possível, chamasse a sede também para participar das reuniões, tá? Ok. Tá? Mas ele é assessor do presidente, então ele já vai, de alguma maneira, intermediar essa informação, tá? O Márcio da Codevasf está falando, tá? Pediu isso. Bom, só para... eu participei há uma semana, 2 semanas atrás, de uma reunião do São Francisco em Salvador. Naquela ocasião, um membro lá do comitê me pediu para ter voz aqui nessa reunião, no sentido de expor uma ideia dele. Como esse assunto que ele vai expor é um assunto que, de alguma maneira, não pode ser discutido só aqui, é um assunto mais amplo, com uma discussão um pouco mais ampliada, eu combinei a seguinte estratégia no sentido de não tolhê-lo, mas também não transformar esse aqui no centro da discussão da tese que ele vai defender. Então, se trata do Aníbal, ele é uma pessoa que tem uma ideia sobre solução sobre essa questão de chuva, e o que eu combinei com ele, e queria aqui a essência de vocês, para implementar. Ele falar 5 minutos, não fazer a apresentação, eu mando a apresentação dele para todos vocês, e eu registro o endereço eletrônico dele, todos os contatos dele. E a entidade ou as instituições que tiverem interesse em prosseguir na discussão com ele, que prossigam, tá certo? Então, é nesse sentido que eu vou abrir, então, o Aníbal, que ele vai falar um pouco sobre essa questão relacionada à questão de chuva. Então, Aníbal, são 5 minutos, não tem projeção, vou mandar a projeção para todas as pessoas que são cadastradas no nosso e-mail, e que alguma delas que tiver interesse em prosseguir na discussão do assunto que você vai tratar, então vai ser bilateralmente, tá certo? Mas não vou abrir a discussão aqui sobre o tema, tá? Porque senão começa a ter outras variáveis na sala de situação e a gente sai do foco da crise. Aníbal, você tem então os seus 5 minutos para se apresentar e dizer do que se trata o assunto que você apresentou na reunião do comitê em Salvador. Ok, obrigado, Joaquim. Eu vou procurar me manter nos limites. Sobre o problema, eu acho que dispensa falar, que todo mundo já expôs aí, com dados, com previsões, que as probabilidades de chuva são poucas. Eu sou rainmaker, faço chover, tá? E vou explicar no pouco tempo que tenho como faço isso.
Água é feita de chuva, chuva é feita de H2O, 80% do solo é composto de hidrogênio, 20% da atmosfera é composto de oxigênio. A chave que abre e fecha as portas do universo se chama frequência. Então, a uma determinada frequência, o hidrogênio se desprende da Terra. Como é um elemento leve, ele levita, sobe. Nós ionizamos negativamente o ar. Isso deixa o oxigênio, digamos, no cio. A partir do momento que hidrogênio e oxigênio começam a se recombinar, isso, como numa pilha combustível, produz o efeito de formar água, produz calor e produz energia. Energia produz uma reação em cadeia e progressão geométrica, que se expande em progressão exponencial. O calor faz com que essa umidade suba, uma ascensão adiabática, e à medida que essa água sobe, ela vai diminuindo de temperatura. Em um determinado ponto, umidade mais baixa temperatura diminui a pressão. As nuvens vão de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. E quando essa água que está subindo encontra as nuvens que são atraídas pela baixa pressão, acontece uma pororoca celeste e há precipitação. Eu proponho, sem risco nenhum para esse comitê, que se faça chover, não fique apenas esperando que chova, porque as medidas que deveriam ser feitas ecológicas, já no milênio passado, para que hoje estivesse colhendo frutos, infelizmente não foram feitas. E o que eu estou propondo não é substituir o florestamento, a proteção das margens ciárias, proteção de nascentes, bacias lagoas de infiltração, e sim fazer uma coisa emergencial que complementa todas as outras medidas ecológicas que são necessárias e indispensáveis. E como a situação está realmente grave, eu tenho o equipamento para dar uma amostra do que é possível fazer. E à medida do retorno, a gente investe e reforça para poder fazer chover mais em menos tempo e com um raio de ação maior. Eu gostaria de saber se ficou compreensível o que eu falei. Ficou compreensível, Aníbal. E como você tinha me solicitado, eu estou repassando para todos os interessados a sua apresentação, tá? Então, eu acho que deu para todos perceberem o que é que você faz, o que você se propõe, mas eu peço só a sua aquiescência, porque eu tinha combinado com você que não ia abrir esse tema aqui na discussão, mas que daria a oportunidade a você se manifestar e que os interessados poderiam lhe contactar. Então, foi encaminhado para todos, Aníbal, a sua apresentação, e eu queria agradecer por você ter cumprido o tempo que nós tínhamos conversado, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Em prosseguimento, estamos falando agora da parte mais já de assuntos gerais, tá? Então, nós estamos encaminhando para todos a apresentação, uma apresentação que a Superintendência de Fiscalização fez sobre o Dia do Rio. Então, para ser dar mais efetividade, a Superintendência de Fiscalização pediu que nós apresentássemos e mandássemos para todos a apresentação para que vocês pudessem ter acesso, tudo mais, e se comprometeu na próxima reunião a fazer explicando a apresentação. Então, na reunião de hoje, eles pediram para divulgar a apresentação previamente, para que vocês possam ter acesso à mesma, que na próxima reunião, então, eles iriam fazer a apresentação e prestar os esclarecimentos a partir das análises que vocês tivessem feito da apresentação, tá? Bom, nós tivemos vários problemas hoje de conexão, atrasou nossa reunião, eu peço desculpa a todos, teve problema do horário de verão também, que de alguma maneira prejudicou a participação de alguns por não terem percebido a diferença de horário, né? Então, na sequência, eu vou dar só para o comitê, se quisesse comentar alguma coisa de natureza mais geral, já colocando, Maciel, que está previsto uma reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e vai ter nessa reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos um enfoque
específico na crise do São Francisco, né? Se você pudesse já comentar que vocês devem participar dessa reunião, que também a Ana foi convidada e vai também fazer uma exposição. Então, Marcel. Bem, bom dia, Joaquim e todos. Com relação às apresentações, nós não temos muito o que comentar, e sim, vai ser um momento importante do Conselho Nacional de Recursos Hídricos conhecer, de fato, essa questão dessa crise hídrica na Bacia de São Francisco. O comitê estará presente, assim como a Ana, e nós daremos retorno aqui nas reuniões semanais para todos os membros aqui. Obrigado. Bom, então já fica o aviso que na reunião que vai acontecer do Comitê do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o tema crise hídrica no São Francisco vai ser objeto de um painel específico nele. Tá? Bom, nossa data da próxima reunião é 23, tá certo? Eu acredito que até lá, não sei se o ONS já vai fazer a atualização do PMO, mas eu acredito que não, é 23. Ainda não, Joaquim. Ainda no 23, não, no 23 a gente vai, neste fórum, ver quais são as premissas que eu tenho que usar para o mês de dezembro, né? Ou novembro e dezembro, e aí, a partir daí, na quinta-feira, a gente deve estar rodando o PMO, né? No 26. Aí na outra reunião, que seria 30, aí já apresentamos os resultados, tá? Tá, então, mas era importante que vocês fechassem com a CEMIG esse cenário que pode ser alternativo para dezembro, tá? Mas com muita cautela em função do quadro que nós estamos, né? Bom, sim, já percebo. Então, vamos, por favor. Uma dúvida, essa reunião que você mencionou agora há pouco... Sim, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Conselho, qual será a data e se é franqueada a participação a outros órgãos que não necessariamente o comitê e a ANA? Veja só, convidado, nós somos convidados. Então, como convidados, nós sabemos que foram convidados 2. A Agência Nacional de Águas e o comitê, tá? Agora, participar da reunião, essas reuniões acontecem aqui em Brasília, eu não acho que são feitas por videoconferência e eu acredito que se credenciando antecipadamente, eu acho que é possível, assim, participar, tá? Mas... eu te pergunto porque nós dia 31. Nós tivemos agora na semana passada, nós estivemos lá participando de uma discussão, juntamente inclusive com o Jaíba e o Torão. Obviamente que o foco dessa discussão que nós tivemos lá estava mais voltado para a questão da outorga de água. E aí eu fiquei na dúvida se essa reunião que vai acontecer, porque foi comentado no dia que nós estivemos lá, que haveria até um desdobramento desse tema que nós discutimos. Aí eu fiquei na dúvida se essa próxima tema que você está discutindo, esse tema que você está discutindo, que é a cobrança, vai estar na pauta do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Agora, também vai estar na pauta do Conselho Nacional de Recursos Hídricos a discussão da crise hídrica. Tá pronto. Então, só para saber. Então, esses 2 temas vão estar na pauta. A data da reunião, eu acredito que é dia 31, mas vocês conseguem ver isso na página do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu acho que é 31 e 1. Eu acho que essa é a data. Okay. Tá? Eu verifico então. Muito obrigado. Eu acho que é isso, né? Peixe Vivo, é essa data, né? 31. Exatamente. Joaquim, dia 31 do 10 e 1º do 11 vai ser essa pauta sobre a crise hídrica. Agora, existe, me parece, uma data para a nova reunião da CETECOB, né, sobre a cobrança no São Francisco, que, pelo que me consta, vai ser no dia 6 de novembro. Ok, mas essa do Conselho, de maneira mais ampla, é dia 31 e 1, né? Ok. Obrigado. Então, vamos encerrar nossa reunião, pedindo desculpa a todos pelas falhas tecnológicas acontecidas hoje, mas esperamos que não aconteça nas próximas. Muito obrigado e até mais.